Olá, sejam bem-vindos ao podcast Mais Varejo, o mais novo lançamento da SA Mais Ecossistema de Varejo, que se soma às nossas diversas plataformas de distribuição de conteúdo. Esse Mais Varejo podcast, ele foi gravado durante o Trade Connection, que é o maior evento de trade marketing do país, né, que aconteceu no dia 4 de junho. E nós vamos conversar sobre Trade 360 hoje. Eu estou com dois convidados muito especiais aqui para a gente poder falar desse tema bem bacana. Eu estou com o Eduardo Abrita, que é o diretor de Trade Marketing da Bauducco, e com a Ariane Sanches, que é gerente de Trade Marketing do Grupo Mundial Mix lá de Santa Catarina. Ariane e Eduardo, muito obrigada por estarem aqui com a gente, né, por terem aceitado o nosso convite. E eu queria começar pedindo para vocês se apresentarem um pouco para o pessoal que está acompanhando a gente aqui, né, nesse podcast, falarem um pouco também das empresas que vocês representam. Quem quer começar, as damas? As damas primeiro. Tá, vamos lá então. Tudo bem, Alessandra? Obrigada mais uma vez, né, pelo convite de estar aqui com vocês. É sempre bom dividir, né, o que a gente aprende, né, e aprender muito mais, né, com as histórias que vêm aqui, né, todo mundo junto. Na realidade, até contando um pouco rápido aí minha trajetória até chegar no trade marketing, eu costumo falar que eu comecei com o primo mais próximo dele, que foi o visual merchandising. Eu comecei em loja de departamento com o visual merchandising, né, meu primeiro emprego mesmo, e eu tive uma trajetória ali de, vamos dizer, 18 anos mais ou menos em visual merchandising, onde eu saí de loja de departamento, fui para lojas especializadas e tal, e meu primeiro contato com a rede de supermercado foi em visual merchandising também, onde eu entrei para uma rede de supermercado de Santa Catarina para iniciar um projeto de casa, bazar, né? E lá foi o primeiro contato com o supermercado e eu vi que o que eu fazia, né, no não alimentar era muito próximo também no alimentar, né? Quando a gente fala de experiência do cliente, de uma melhor, de facilitar a jornada dele na hora da compra, uma coisa muito, muito linkada com a outra. E foi aí onde, né, eu me interessei muito pela área mesmo do trade, já estava dentro do varejo alimentar e ali fiquei, e entrando, né, mergulhando de cabeça mesmo nessa área que eu amo de paixão, que é o trade marketing. Hoje eu estou no Grupo Mundial Mix, né, o Grupo Mundial Mix ele tem duas bandeiras, uma de varejo e uma atacarejo. A varejo é a Rede Imperatriz, e a Atacarejo é o Brasil Atacadista, né? Então, tudo junto ali, a gente está falando de 32 lojas, então, onde 11 delas é Atacarejo. Mas, enfim, é uma rede incrível em Santa Catarina, que toma cada dia mais força. E, assim, realmente me descobri, né, na área de trade marketing, aí, sem dúvidas, estou fazendo o que eu amo com muita força. Perfeito. Eduardo, conta um pouco. Primeiramente também, obrigado pelo convite, pela participação. Acho que em eventos como esse, em debates como o que a gente está tendo aqui, são sempre muito importantes até para fomentar a comunidade de trade. Eduardo, eu sou carioca, mas estou aqui trabalhando em São Paulo. Eu sou engenheiro de produção por formação, casado, 2 filhas, e sempre trabalhei, apesar de ser engenheiro, sempre trabalhei minha jornada em marketing, trade, em bens de consumo. Eu estou atualmente na Bauducco, assumi a área de trade marketing na empresa como diretor de marketing. A Bauducco é uma empresa nacional, é uma empresa que está há 70 anos no mercado. Ela começou com o Panetone, um produto que não existe espaço em gôndola para ele, então desde sempre, né, o trade, a visão de loja, de execução sempre foi muito importante. E hoje diversificou o portfólio, né? Tem uma liderança em vários segmentos de biscoito, padaria, além, obviamente, do Panetone, que é o grande carro-chefe conceitual aí da companhia, né? Perfeito. Bauducco realmente é uma empresa bastante emblemática, né, no mercado de consumo, assim como também as bandeiras do Mundial Mix têm um papel bastante relevante aí no mercado de Santa Catarina, especialmente. Mas eu acho que também é uma das empresas que se destacam quando a gente fala de redes regionais. Então aqui a gente está bastante história para a gente compartilhar hoje. E aproveitando, Eduardo, conta você também um pouco de como é que você chegou no trade, né? E como é que foi essa história? Eu cheguei no trade, acho que como a maioria dos profissionais de trade chegam, pelo mercado de trabalho. Acho que ainda hoje o trade
não é uma disciplina muito explorada no meio acadêmico, nas faculdades. Você vê um movimento acontecendo em pós-graduação, cursos de extensão, mas quando você entra numa universidade, realmente não tem muito esse contato. Ainda mais no meu caso, que sou engenheiro de produção, passou longe de mim o trade marketing. Mas eu comecei minha carreira em empresas de bens de consumo e eu sempre passei por companhias que tinham o trade como um viés estratégico, como um pilar importante de negócio. E a minha carreira foi desenhada, parte dela em marketing, gestão de categorias, branding, parte comunicação e parte no comercial também, um viés interessante de comercial. Então, quando eu entrei no trade, acho que casou perfeitamente, né? Porque o trade é um mix aí, precisa navegar tanto no marketing como no comercial. E aí, para mim, fechou o meu movimento de carreira e também estou bem realizado na posição de trade. Acho que uma área tem desafios muito interessantes no mercado. Perfeito. Aline, tem algo mais que você gostaria de contar para a gente da sua trajetória de trade, assim, a completar alguma coisa? Porque você, né, passou por grandes empresas também, assim como o Eduardo, né? Sim, sim. Passei por grandes empresas. Eu concordo muito com o que o Eduardo falou, porque a gente aprende realmente ali, no dia a dia, né? Eu também tenho uma formação totalmente fora da minha área. Eu sou bióloga formada, nunca exerci, né? E eu, em dado momento, eu entendi que gostava muito dessa área e comecei a me especializar na área de marketing, trade, enfim, né? Então, assim, você realmente, quando eu percebi que eu gostava dessa área, eu cheguei até a conversar em algumas universidades para ver o que eu faria, né, para entrar como formação mesmo. E na época eu lembro certinho, eu tinha 11 anos já de experiência. Ele falou assim, olha, o tempo que você tem de experiência você não vai encontrar em nenhuma faculdade, né? Isso não né? Naquela época não ensina ainda, né? Então acho assim, realmente passei por grandes escolas aí, né? Então quando eu falo nas lojas de departamento, passei por Pernambucanas, eu tenho, né, grande casa que foi aí também, Mimartã, Artex, né? Aí foi quando eu fui para Santa Catarina para trabalhar, né, fazer esse projeto de casa para o Angeloni. E aí voltei para fazer na época o Casa Pão, né, aqui no Grupo Pão de Açúcar, que também era voltado para casa. A gente iniciou um projeto e foi bem lindo, até hoje foram 8 lojas inauguradas, mas o projeto estagnou. E aí também, né, aí eu voltei para Santa Catarina para estar nesse grupo sensacional. Então, assim, realmente o aprendizado diário é esse composto, né, Eduardo, que você falou, né, de comercial, operação, tudo junto você consegue fazer um resultado muito diferencial, com certeza. Perfeito. E da experiência toda aí que vocês têm, né, como vocês avaliam o papel do trade dentro das empresas? Aí uma visão de varejo, uma visão de indústria, e como é que é o papel do trade na estratégia das empresas? Bom, eu acho que o trade ele vem ganhando um protagonismo cada vez maior dentro das indústrias, né? É uma função, uma área que para mim tem um papel estratégico muito importante, porque é a área que tem um olhar de marketing, tem um olhar de ativação, um olhar de construção de categoria, mas ao mesmo tempo tem um olhar de B2B, comercial, foco no sell-out. Então é uma área que consegue conectar estratégias diversas da companhia com um viés também de realização, né? Com um viés de execução, como você comentou. Então, acho que vem ganhando esse protagonismo. Não vejo de forma homogênea em todas as empresas. Eu acho que tem indústrias que estão mais avançadas do que outras, mas é um movimento que vem acontecendo e cada vez mais vem ganhando essa relevância do ponto de vista da indústria, né? Aí o varejo mudou isso com você. Eu acho, Eduardo, que tá todo mundo aprendendo, né? A gente tem uma necessidade aí, né? Que na realidade o cliente ditou isso no primeiro momento, né? Que a mudança do comportamento de compra, de consumo, quando a gente fala da divisão do cliente na quantidade de canais que ele está comprando agora, voltou uma bandeira, né? Opa, peraí, alguma coisa precisa mudar aqui, a gente precisa começar a falar de experiência, a gente precisa começar a trazer áreas que dominam isso, né, para fazer esse casamento aí com a indústria, com o varejo, realmente. Então eu vejo que está todo mundo aprendendo, né? Ali na minha empresa mesmo, eu cuido das 2 bandeiras, então a gente já existia um trade, né? Então a gente começou a estruturar, né? Eu cheguei lá um ano e meio, mais ou menos, a gente começou a estruturar e a gente vê que as indústrias elas não estavam preparadas para isso, principalmente quando a gente fala de regionais, né? A gente vê muita atuação nas nacionais, mas quando a gente vai para regionais,
a gente via, né? Eu vou falar até no passado, é algo muito... Algumas coisas não chegavam ainda, né? Mas aí eu digo que é uma construção diária, né? Todo mundo está aprendendo e é uma construção diária que não vai acontecer da noite pro dia, né? Não vai acontecer, eu acho que é uma troca, é até o que eu escutei aqui hoje. Vamos tentar, né? Vamos tentar, vamos medir, e entender se aquilo ali deu certo, se aquilo ali for o ganha-ganha-ganha, né? Porque eu sempre escutei o ganha-ganha, mas hoje aqui eu escutei o terceiro ganha, né? Que é o cliente, a indústria, né? E o varejo ali ganhando. Então, eu digo que ele é um papel hoje fundamental na construção da estratégia como um todo. E essa parceria com a indústria, cara, só está no começo. Eu acho que a gente tem muito a construir nisso. E é muito interessante como as empresas, o varejo, né, falando de varejo, está se preparando para isso e querendo ver isso. E é muito feliz hoje, né, de escutar, por exemplo, ali casos de que estão adaptando equipamento para as lojas de atacarejo que antes não tinha. Né? Então, entendendo as necessidades também de como chegar de forma mais efetiva nesse cliente final, né? Perfeito. Eu acho que vocês falaram coisas bastante interessantes aí. E aí, Irene, eu acho que tem tanto a indústria regional, né, que tem essa questão de se desenvolver mais na área de trade, mas nem todo varejo está no mesmo estágio que vocês estão lá, né? Já com uma área estruturada. A gente tem um dado da SA Mais Trade, que é o nosso braço de trade marketing lá na SA Mais Ecossistema de Varejo, de que só 15% das empresas de varejo têm uma área estruturada. É claro que todas, né, praticamente, desenvolvem atividades, mas aquela estruturação, assim, a gente vê que ainda é uma minoria, né? E aí, dito isso, vocês falaram da questão da estratégia. Então, como é que o trade se integra com os objetivos de resultado da companhia? Porque a gente vê o trade como uma oportunidade muito grande de gerar resultado para as empresas. Queria que vocês falassem um pouco sobre isso. Bom, eu acho que o trade marketing tem um papel muito estratégico nas organizações. Porque é uma área que tem a facilidade, né, e tem o papel de ir da estratégia para a execução. E com um olhar bem abrangente, né? Então, para mim é uma área que ela se conecta muito num lado de construção de marca, de ativação, de construção de categoria, de relacionamento com o consumidor e, ao mesmo tempo, um viés também comercial, de garantir performance de vendas, sell-out, abastecimento correto, gestão de categorias. Então, ela tem essa habilidade de conectar áreas diferentes da companhia e, obviamente, como pano de fundo, né, toda uma discussão de ADM, né, que é gestão financeira, margem, nível de investimento. Ela navega em muitas disciplinas da organização e as empresas, né, as indústrias que se utilizam do trade como esse facilitador têm muito a ganhar. Eu vejo muito esse movimento acontecendo, o trade nas organizações cada vez mais com esse papel estratégico. E quando a gente olha também a relação da indústria com o varejo, daí a Ariane pode falar melhor do que eu, mas também tem um papel muito importante de engajamento, B2B, gestão comercial. Então tem realmente um escopo muito abrangente que pode representar e executar os objetivos de negócio de forma muito ampla também. Eduardo, eu até costumo falar para a minha equipe, né, porque a gente ouve muito, até nosso tema aqui é o 360, né? A gente ouve muito, né, o papel do trade ser um 360 e tal. E eu sempre vou bem profundo com eles no sentido de vamos estratificar isso, né? O que é esse 360? O que contém, né, do 360? E aí eu até falo muito para eles que, para mim, o 360, em resumo, é um começo, meio e fim, né? Se eu puder falar, tipo, onde atua? No começo, no meio e no fim. Então, no começo, quando a gente tem esse contato com a indústria, eu acho que, principalmente, né, em inovação, em trazer novidades, em traçar uma estratégia diretamente com vocês, já, tipo, totalmente linkado, né? Porque não é uma estratégia minha, puramente, né? Eu conheço o meu cliente final ali, mas você conhece o produto. Né? Então, linkando o teu produto com a informação que eu tenho do meu cliente final, até porque eu conhecer o cliente final é a chave do negócio aqui,
né? Eu acho que não conhecendo o cliente, você não tem nenhum norte para onde ir, né? Então, acho que se precisar, a gente colocar no top 1 aí é conhecer o teu cliente. Então, no começo, a gente, né, desenha essa estratégia junto. O meio, né, é a execução, o como fazer, o como chegar, né, o como fazer uma exposição efetiva, onde estar num espaço estratégico dentro da loja, onde o cliente consiga, né, enxergar e a gente consiga solucionar aquele, entre aspas, né, problema do nosso cliente. Então, assim, e o fim é o sellout, né? Então, isso completa ali nessa estratificação ali do 360, que é o começo, meio e fim. Então, eu vejo que é fundamental, né, ele estar dentro do desenho estratégico de vários, né, do ano todo, né, de campanhas, de ações, de algo, seja ele, né, para plano de ano ou algo pontual. Então, ele tem que estar ali presente, porque ele faz parte dessa construção, né, desse fechamento. Perfeito. E então, já que a gente está falando de trade 360, queria que vocês contassem um pouco quais são as frentes, né, que vocês têm atuado dentro e fora das empresas, digital, online e offline, é isso. Deu um tic-tac aqui, mas quais são as frentes que vocês estão atuando hoje? Bom, olhando pela minha experiência de indústria, né, e hoje na Bauducco, obviamente o trade, ele nasceu do canal físico, então o varejo, né, tem uma relevância muito grande, então a gente olha muito um lado de gestão de categoria, que é toda a parte de ativação da categoria, como você explora os canais da melhor forma, em termos de que mensagem você leva para cada canal, que tipo de material, que tipo de ferramenta ou ativação é mais adequada para aquele seu objetivo de negócio. Então tem todo um lado de ativação que é muito importante. Além desse lado da ativação, né, que é o que você vai falar para o seu shopper, tem um outro pilar também, que é tão importante quanto, que é como você vai falar isso. Que aí é a execução na sua essência. Planograma, gestão de categoria, a loja perfeita, né, que é um nome bem praticado no mercado, o entendimento do shopper. Então todo esse lado de execução, que é onde vem merchandising, é super importante. E por fim aonde você vai fazer isso, né, que é a gestão de canais. Então, qual é o tratamento que você dá para um distribuidor? Qual é o tratamento que você dá para um varejo que tem um perfil de atacado, ou um autosserviço, um pequeno varejo, uma loja de conveniência? Então, o varejo físico, ele ganha muito essa representatividade. E, obviamente, né, você evolui os canais. A gente sai do físico e evolui para um digital, que também tem todos esses desafios, só que num ambiente diferente. E o que eu converso muito com o meu time, eu provoco muito o meu time, o trade, ele tem um papel de falar da maneira correta, sobre o produto correto, com o shopper correto, no canal correto. E para mim, a conversa, o diálogo de trade, ele tem que sair cada vez mais da gôndola. Ele não está baseado somente na gôndola, mas em todos esses pontos de contato que o consumidor tem e que são pontos de contato que vão levar a um sellout, que vão levar a uma experimentação de produto, que levam a uma conversão da concorrência. A gente vê isso acontecendo muito no varejo, né, Ariane? As indústrias saindo da gôndola e explorando, inclusive, outros pontos de contato. Então, o trade, ele tem essa abrangência e cada vez mais ele vem ganhando, né, esse escopo maior, saindo de um papel também muito tático para um papel estratégico de agente de negócio também. Eu volto um pouquinho no que eu falei antes ali, quando eu falei, né, que o conhecer o cliente, né? Eu acho que o CRM, ele é um direcionador principal, né, nesse momento aí né, nessa atuação ali do 360, né? Conhecendo o teu cliente, aí eu já penso como impactar esse cara desde o sofá da casa dele, né? Por que ele vai sair da casa para escolher o meu canal, sendo que ele já está dividido em mais de 6 canais aí, né? A gente já vê as pesquisas trazendo isso. Então, por que ele vai escolher o meu canal? Então, como eu vou impactar esse cara na casa dele, no sofá da casa dele, né? Visto que, né, nós estamos no momento que somos bombardeados por informação de todos os lados, né? Como ser assertivo de
até brinco sempre com a minha equipe, de tocar o coraçãozinho desse cliente para ele ir no meu canal, né? E eu acho que começa aí, tá, Alessandra? Esse 360, né? Impactei ali, só que assim, esse cliente ele não pode ficar frustrado, né? Eu tenho que traduzir essa realidade que eu levei no sofá da casa dele pro meu negócio. Então ele tem que entrar na loja, ele tem que encontrar o que a gente ofereceu para ele, né? Aí já vem o facilitar, né? O ser o facilitador da vida do cliente. Porque até eles comentaram aqui hoje, né? A gente costuma falar do cliente como uma outra pessoa, né? Sendo que nós somos esses consumidores, né? Então vamos nos colocar nesse lugar. Hoje nossa vida é uma loucura, né? A gente quer entrar no lugar e se resolver da forma mais rápida e prática possível. Então a gente tem que levar essas soluções completas para o nosso cliente de uma forma rápida, prática e efetiva, né? Que ele entre no nosso negócio, ele encontra o que ele foi procurar, né? E aí encontrou, o preço está correto, a localização está correta, o que eu estou ajudando ele a gerar gatilhos também de produtos até mesmo que ele não precisa, não está na lista de compra dele, né? Porque a gente tem ali muitos produtos que estão na nossa lista de compra, mas não necessariamente eu coloco na minha lista de compra o que é meu desejo, né? Eu coloco ali o que é necessário. Mas o desejo, às vezes, eu vou deixar para o segundo momento, mas aí também entra o papel do trade, de levar gatilhos de compra de produtos, e isso tudo vai gerar o quê? Né? Aumento de ticket médio, aumenta a cesta de compra do cliente. Então, tudo isso o canal ele passa, né, a ganhar cada vez mais. E aí, finalizando, claro, né, com a experiência completa ali na área de vendas para o cliente. Então, eu vejo que esse desenho ele tem que acontecer. Porque eu costumo falar que, assim, hoje, na divisão de tantos canais, quem erra menos fica com o cliente, né? E aí eu acho que desde o momento que você passa a entender com quem você está falando, que é aquele ponto que você falou, né, Eduardo, tipo, o shopper correto, né? Se você acerta ele, aí toda a construção fica mais eficiente, né? Feito. Eu queria tomar a liberdade, Ariane, de trazer um pouquinho uma observação, uma conversa que nós tivemos um pouco antes de começar, depois até estendo também para o Eduardo, sobre os desafios em relação aos canais, e aí você comentou que o atacarejo é um pouco mais desafiante do que o varejo. Eu queria que se você pudesse explicar um pouquinho como é que é essa questão, como é que você avalia como profissional de trade, né? As características, porque tem que levar em conta as características, e aí também, Eduardo, se quiser completar ou até colocar outro desafio, fica à vontade, tá? Claro, eu até achei essa sua pergunta interessante, porque na hora eu respondi, não, eu acho que o atacarejo é mais desafiador. Porque assim, eu vejo que o atacarejo ele está em um momento de construção, né? E também, vamos colocar entre aspas, desconstrução, né? De um formato que ele nasceu ali, um formato mais rígido, né? Mais duro para um específico tipo de atendimento ali. E ele foi se moldando, né? Conforme a necessidade, né? Social mesmo ali. Então, nessa desconstrução, a gente passou a atender clientes que ele comprava em outros canais, mas ele entendeu que ali ele teria mais vantagem. Mas ele gostaria de ter uma diferença ali também, que é o que ele encontrava no outro. E aí eu acho que a adaptação, né? Começar a oferecer para esse cliente os serviços, uma compra mais confortável. A gente vê então a migração aí, né? Como os atacarejos estão se moldando para atender esse cliente diferente que está chegando, né? Então, por isso que eu te disse que esse é o maior desafio, porque a gente ainda está construindo, a gente está levando ali, porque o varejo em si, né, as redes de supermercados, a gente já costuma levar experiência, ações diferenciadas. Para o atacarejo, isso, a gente fica assim, mas será que é isso? Será que é esse cliente? Mas eu falo com todos os clientes. Ali eu falo desde aquele cliente que sempre comprou em atacarejo, até aquele que vai uma vez por mês comprar no atacarejo e o restante do mês ele vai fazer na proximidade, em outros canais ali. Então eu falo com todos. Então como calibrar isso? No primeiro final de semana, no segundo final de semana, no terceiro final de semana. E aí você vai, né, tendo essa diversificação de ações e planejamento para esse negócio. Então por isso eu digo, realmente ele é desafiador, porque ele não tem uma característica única. Ele tem que ser, a gente tem que, entre aspas, ali, brincar um pouco mais com as estratégias durante o mês. Eu concordo, eu acho que o próprio nome atacarejo já mostra essa evolução do canal.
porque ele começou como atacado, mas ele vem ganhando, né, áreas e características, né, Ariane, de serviço, um mix um pouco mais premium, um atendimento diferenciado, virando um varejo, né? Então ele demonstra muito essa evolução. Mas eu acho que o desafio está em todos os canais. Sem dúvida, o atacarista é um desafio grande de para onde esse canal vai, né, e como ele vem se estruturando e se organizando, mas isso ao mesmo tempo gera um desafio para o autosserviço, para o mercado, para o varejo tradicional, porque na medida em que o atacarejo ele vem perdendo aquela sua essência, como você comentou, né, Ariane, dura, né, de preço, aonde a experiência de compra não é tão relevante, porque você vai ter vantagem no seu preço, na sua cesta total, à medida que ele vai evoluindo e vai trazendo características de um autosserviço, de um mercado, você questiona o papel do mercado também, né? Então, eu vejo os canais hoje numa transição e até numa interseção entre eles, que você tem desafio para todos, né? E os canais físicos se interrelacionam com o digital, né? Com a compra online. Então, eu acho que todos eles têm os seus desafios e o nosso papel é estar atento a essas mudanças e se adaptar também, e entender realmente o que funciona melhor para cada um. Perfeito, eu acho que esse é um ponto bastante importante, mas é uma grande discussão também para onde vai o atacarejo e a gente precisa acompanhar para ir se adaptando, né? Mas é uma discussão que eu particularmente gosto muito, mas não é o nosso foco aqui. O que eu queria continuar conversando com vocês dentro da questão do trade 360, como é que vocês têm trabalhado parcerias, varejo e indústria? Se vocês conseguiriam, não, mas poderiam dividir com a gente alguns exemplos de trabalhos que vocês têm feito junto aí com seus respectivos parceiros, né? Você a indústria e você o varejo. Vamos lá. Nossa, é muito interessante isso, porque também, Alessandra, não é uma coisa que acontece da noite pro dia também, né? É uma coisa que é uma construção, porque a indústria, ela só vai estar disponível e apostar em quem ele entende que tem uma entrega, né? E aí a gente está falando de confiança. Aí a gente está falando de relacionamento, né? De o que eu consigo te entregar, né? Te provar, né? Eu sempre digo também que o dinheiro da indústria ele tem que triplicar na minha mão, né? Na ação em área de vendas. Então, assim, o quanto eu consigo dar de retorno nisso, juntos, óbvio, né? Nessa construção e essa confiança inicial. Vamos fazer? Vamos fazer. Eu acho que é importante a gente deixar aqui que não é uma coisa que realmente o Eduardo vai lá e tipo, eu gostei aqui do seu negócio, vamos fazer... Não, a gente tem uma construção de confiança ali juntos, né? Porque tem que ser efetivo, né? Tem que ser, tem que dar certo, né? Por mais que vai ter as calibragens necessárias aí, mas a meta é fazer acontecer, né? E tem sim, a gente já conseguiu construir alguns cases de sucesso lá. Eu trago aqui um exemplo, até, né? A gente tá lá no sul, onde temos lojas que têm altas sazonalidades no verão, né? Então, lojas muito importantes, que realmente dão um boom assim, no verão, e o comportamento dela muda totalmente de moradores para turistas, né? Então, a gente tem que mudar e entender o negócio também. Então, assim, eu vou falar um case de uma indústria de bebida, onde, vamos falar aí, né? Verão mais bebida igual, né? Sucesso, né? Sempre é. E como vender mais do que já é, né? Em uma praia super relevante e tal. Então, poxa, a gente podia pensar, já está acontecendo uma venda e um crescimento natural, né? A gente foi pensar em como fazer mais. Então a gente fez um projeto de entrada de loja, um negócio bem diferente, a gente trouxe experiência, trouxe uma visibilidade diferente para aquele produto e tal. E assim, em questão de um mês, o crescimento foi de mais de 80% naquele produto. Né? Então, assim, teve a aposta da indústria, o investimento, tanto deles como o nosso, em uma oportunidade que nunca foi trabalhada antes, mas a gente confiou no outro, bora fazer junto, e entender também do negócio e aquele cliente que estava chegando lá. Né? Então, temos, né, esse é um exemplo, mas temos muita coisa incrível sendo construída aí que, como eu falei no início, né, é só o começo. Eu acho que a gente tem muito a explorar ainda. Sem dúvida. Eu acho que o ponto da confiança que a Ariane comentou é fundamental.
né? Você tem que ter confiança naquele parceiro. E eu costumo dizer que as ações elas têm que ser interessantes e benéficas para 3 pilares, né? A indústria, o varejo e o consumidor. Então os 3 têm que sair ganhando da parceria. Então, o primeiro ponto é você encontrar parceiros e varejos que tenham oportunidades e objetivos de negócio que venham de encontro às suas oportunidades e objetivos de negócio também. Que aí você consegue, uma vez que os 2 têm o mesmo objetivo, ou objetivos complementares, você consegue desenvolver algo que seja benéfico para os 2 lados e o consumidor também saia ganhando. Então, essa confiança, parceria é super importante. Um outro ponto que para mim é fundamental também é a possibilidade de mensuração dos resultados. A gente sabe que dados hoje é fundamental, então a gente precisa entender se aqueles resultados dão certo ou aquela ação funcionou ou não. Eu tenho um exemplo que eu gosto muito, que a gente executou na Balduco. A gente tem uma plataforma que é a Balduco Cozinha. Era uma plataforma que nasceu de um ponto de vista de marca, que são receitas com os produtos da Balduco. E a gente levou essa experiência da Balduco Cozinha para algumas redes parceiras nossas, no qual a gente monta um cenário, a gente monta uma cozinha dentro da loja e a gente leva um chefe. Esse chefe ele faz as receitas com os nossos produtos. E a gente fez alguns modelos bem interessantes. A gente treinou a equipe de loja, então a patisserie da loja, toda a área de confeitaria. A gente capacitou aquelas pessoas com receitas da Balduco. Esses produtos passaram a ser vendidos dentro da loja. Então você tem um lado de capacitação para o varejo que é muito interessante. A gente convidou também consumidores da rede para participar de workshops, para poder aprender a fazer as receitas. E a gente também convidou, num outro momento, parceiros de negócio desse cliente. Então é uma ação que ela tem uma estratégia de B2B, ela tem uma estratégia de B2C e tem uma estratégia de divulgação de marca. Então você oferece um benefício para todos os elos ali, né? Então, e obviamente mensurando depois o resultado. Isso ajudou a gente a positivar produtos que até então não estavam presentes, fazer divulgação de lançamentos, gerar experimentação. Então acho que todo mundo sai ganhando no final. Perfeito. Então, Eduardo, vamos conversar depois sair daqui, tá? Então... Próxima rede que a gente faz com outra vez. Exato. Gostei de ver agora a gente gerando aí Exatamente. diálogo aí para uma futura parceria, quem sabe mais aprofundada, né? Eu acho que a Adriane tocou num ponto importante, que é confiança, que gera todas essas questões, esses pontos que vocês levantaram, e leva também a uma discussão, que é a questão assim, como trabalhar essas parcerias com base em dados. Vocês já falaram em compartilhamento de dados, né? Vocês trabalham dessa forma, conseguem compartilhar dados, conseguem, no caso de vocês, que o varejo compartilhe, ou ainda algo avançado do lado de vocês? Como é que funciona isso também? Hoje a gente trabalha, né, com a Scantec também, que é um super direcionador para o negócio. Então ali a gente consegue ver o comportamento, né, daquela ação específica, de mercado como um todo. Então isso nos dá muito insight para seguir, né, muita ferramenta ali, informação para negociar e ser ativo em cima do que for necessário, né, em sentido à ação de vendas. Então, assim, principalmente as empresas que constroem os JBPs com a gente, é uma troca diária, né? Porque tem que calibrar, né, gente? É que a gente falou aqui desde o começo. A ideia é acertar, mas muitos momentos a gente tem que parar e calibrar o negócio, né? E esse compartilhamento, né, dos dados ali é fundamental para que isso aconteça e para que chegue no final tenha o ganha, né? Que todo mundo saia ganhando. Dado hoje é a regra do jogo. Que foi-se o tempo em que você tinha a possibilidade de fazer um investimento sem saber o retorno dele. Mesmo que você saiba hoje que não vai ter um retorno financeiro, mas pelo menos a decisão ela é tomada de forma consciente. Os orçamentos das empresas, né, cada vez mais apertados, a diversificação de ações também cada vez maiores,
fazem com que a gente seja cada vez mais criterioso no investimento, na alocação do recurso e na ferramenta correta. Então, o dado ele te ajuda a entender como você está sendo mais eficiente com aquele investimento e o tipo de ferramenta, o tipo de ação que você faz no canal. Então, hoje, tudo que a gente faz, a gente mensura, mesmo que o resultado de novo seja negativo, a gente tem a decisão consciente de seguir, porque tem outros objetivos que também, muitas vezes, vão além da performance em si. A gente usa também parceiros, né, para ter dados, mas eu ainda vejo uma barreira, muitas vezes, você conseguir dados de alguns parceiros. E para mim, dado pelo dado é o que menos importa, né? O mais importante é a inteligência que está por trás daquele dado. Eu acho que muitas indústrias, ou até muitos varejos, ainda veem o dado como sendo o seu valor, o seu segredo, né? Mas é menos o dado e mais o que você faz com ele e a decisão que você toma com ele. Então eu acredito que muito em breve, né, a gente vai conseguir cada vez mais ter um compartilhamento de dados e a discussão vai ser mais sobre a performance e sobre o resultado em si. Tudo que a gente está falando aqui, e acho que a gente já comentou, o trade ele vem ganhando realmente esse viés mais estratégico. Talvez ele já sempre tenha sido, mas eu acho que agora fica mais evidente, né? Acho que tanto no mercado como nas empresas em geral. Eu acho que essa é uma avaliação correta, certo? Vocês pensam? Certo, eu acredito muito nisso. E é uma construção diária assim, que eu faço, né, dentro da empresa, com a minha equipe. E eu sempre falo que o trade é o primeiro a chegar e o último a sair. É onde a gente tem que estar lá, né, nessa estratégia inicial ali, entendendo, né, para o caminho a seguir realmente. E a gente tem que estar ali no finalzinho, igual, né, até falou aqui hoje em uma das palestras ali. Enquanto o produto não for para a casa do cliente, né, ninguém ganhou. Né? Então tem que ter isso. Então o trade está lá até o final. Ele tem que ser realmente o último a sair ali, efetivou a compra, foi para a casa do cliente, aí o papel do trade está cumprido. Né? Exato. Concordo, acho que o trade ele vem ganhando esse papel cada vez mais estratégico. Obviamente, né, a operação, a execução, ela faz parte da essência de trade, porque está falando de uma área que está olhando ali a ponta, mas o papel estratégico, o papel de visão de negócio vem cada vez sendo mais relevante. A indústria avançou bastante, o varejo vem avançando bastante também, as parcerias vão fomentando também esse viés mais estratégico do trade. A própria comunidade de trade vem se organizando de forma melhor, então eventos como esse que a gente está hoje aqui são um reflexo dessa visão mais estratégica do trade marketing. Então, com certeza, ainda tem uma jornada, né? Acho que existe uma jornada relevante ainda de construção do trade nas organizações, mas sem dúvida é um movimento que não tem volta. Né? A gente falou algumas vezes aqui, né, que é uma jornada. E aí aquela pergunta, né? Qual é o futuro dessa jornada? Tendências e futuro para o trade. A gente pode arriscar falar alguma coisa sobre isso? O que vocês dizem? Olha, eu acho que o trade ele vem evoluindo muito. Né? Então, quando eu penso em tendências para o trade, primeiro tem uma que eu acho que é o ponto que a gente acabou de falar, que é a evolução do papel do trade marketing nas organizações e no varejo. Então, para mim, essa é uma tendência de cada vez mais estratégico, cada vez mais com posicionamento de negócio. O outro ponto para mim é a multicanalidade. Né? Cada vez mais o shopper está navegando em diversos canais, ele conhece o produto em um canal, ele compra no outro, ele avalia num terceiro canal. Então, essa multicanalidade e as estratégias corretas para cada um também são um caminho que veio para ficar. E um outro ponto para mim, e vem se discutindo muito, é o retail media. Né? Como você consegue cada vez mais customizar a sua comunicação, customizar a sua ação, a hipersegmentação, quase que a personalização em massa. Né? Então essa inteligência de mídia e a própria profissionalização dessa área hoje, acho que a bola da vez e o tema que está mais quente também nas discussões e cada vez mais estruturado também.
Eu acho que essa evolução da mídia, né, que você falou, ela que vai ser a ditadora realmente daqui para frente, porque a gente não quer mais parar para ver uma propaganda na TV, por exemplo. Começou a propaganda, a gente sai, né? Então, assim, como entrar de forma cada dia mais natural na vida do cliente, né? Na nossa vida, né? Como não gerar aquele impacto de parece que a gente está sendo invadido, né? E eu acho que o trade ele tem esse papel e eu vejo isso cada vez mais para o futuro, né? De entrar de forma sutil, de mostrar o dia a dia. A gente já vê isso acontecendo em novelas, né? No meio de uma cena de novela, de repente aparece aquele artista ali segurando um produto ou usando um produto. Eu vejo isso de forma muito natural. Então, eu acho que isso a gente tem que traduzir cada dia mais para o nosso PDV também, né? Porque esse cliente ele não quer ser impactado de forma agressiva. Ele quer decidir por conta, né? E ser impactado de uma forma muito natural. Eu acho que a gente tem que começar a ir para essa sensibilidade, assim, porque realmente essa divisão dos canais, ela está fazendo a gente entender cada vez mais qual o papel de cada canal, né? Para trazer de forma mais assertiva o que esse cliente está indo procurar ali. E senão a gente acaba assustando esse cliente e ele acaba não voltando mais. Eu acho que a gente tem que entender cada vez mais, sim, essa mudança, né? Essa mudança, seja ela sutil ou não, do comportamento de compra e de consumo, a gente tem que ir entendendo cada movimento e o trade tem que ir atrás disso. E aí tá um caminho gigante pra gente seguir, com certeza, né? Perfeito, eu acho que a gente teve uma discussão muito legal, assim, riquíssima, para dizer o mínimo. Eu acho só uma pena que o nosso tempo esgotou, então eu queria só que vocês deixar o microfone aí aberto para que vocês deem aí uma última mensagem para o pessoal que está acompanhando a gente, reforcem algum ponto, fiquem à vontade. Bom, acho que se eu puder deixar uma mensagem para quem está escutando a gente e quem é profissional do trade ou está interessado no trade, é que o trade marketing ele é uma jornada, ele é uma evolução. E o profissional do trade ele tem que estar sempre com um olho na estratégia, mas ao mesmo tempo um olho na execução, porque são pilares muito complementares. Precisa estar muito conectado com tendências, né? É uma área que evolui muito rapidamente, novas tecnologias, novos insights, novos parceiros de negócio. Então precisa realmente estar muito atento a tudo que está acontecendo no mercado, que com certeza é uma área muito divertida, né? Não dá para negar que é uma área muito intensa, mas você precisa estar sempre muito conectado e olhando essa jornada como um todo e olhando os objetivos de negócio da companhia também. Com certeza, eu acho que esse evento como um todo, né, ele traz muitas respostas, assim, para quem já está na área há um tempo, né, porque o estar aqui, o dividir com todo mundo, né, e formar equipes, né, porque hoje mesmo eu tive a oportunidade de trazer uma analista minha, que até então ela já estava na área de trade há um bom tempo e ela nunca tinha participado de um evento e eu tive a oportunidade de trazê-la. E ver aquele olho brilhando é muito gratificante, né? E eu vejo que é o futuro, assim, é o investir em pessoas, né? Pessoas que têm esse brilho no olho. Porque o restante tudo é ensinar uma bióloga aqui a ser trade, gente. Como não ensinar, né? Quem já está na área. Então, eu acho assim, quem tem essa vontade, quem tem esse brilho no olho, essa garra, que gosta de uma coisa que não tem a rotina, né, Eduardo? Porque, assim, realmente essa loucura toda, né? A gente até brinquei ali hoje, tipo, a gente está estruturando a área e agora vem inteligência artificial e vem o retail media e vem tudo. E a gente, que você falou, atualiza muito o tempo todo, né? E estar aberto realmente para isso. E o movimento não para, né? O movimento não para, a evolução do comportamento de compra não para, as indústrias cada vez mais preparadas para ter esse contato com o cliente, levar cada vez mais o diferencial para o cliente. Então, assim, é só sucesso. Perfeito. Bom, Eduardo, Ariane, muito obrigada por terem aceitado o nosso convite, estarem aqui com a gente hoje. E agradeço também o pessoal que está assistindo a gente nesse episódio do Mais Varejo Podcast. E aguardem aí os próximos temas. Estejam com a gente. Obrigada. Obrigada. Obrigado.